Francisco, tá mutado. Francisco, tira o. É aí, agora sim. Hoje Boa todo mundo tá tarde. com esse probleminha hoje de botar em mudo aí e esquecer de tirar. Tudo bom, Francisco? Tudo bem, tudo tranquilo. Perfeito. Então, Francisco vai falar um pouco sobre como é reinventar na educação digital, ideias para adiar o fim do mundo. Sim, sim, é uma ideia Formado em História, né, pelo Rio de Janeiro, né, pela Universidade do sim, Rio de Janeiro, especialista em gestão de projetos pela UCAM e especialista em AD pela UFF. Está mestrando, então logo, logo vai ser um mestre, né? é isso aí. A gente fica ansioso. Isso. Prazer. Francisco, primeira vez, Francisco? No Latinoware, não, já é minha terceira participação e a primeira é virtual. Eu já Não, essa aí participei para do. todo mundo é a primeira ainda. Mas Isso, já está é ótimo. acostumado já com a Latinware aí. Então, o palco é todo seu aí. Boa sorte, tá bom? Obrigado, obrigado, Christopher. Obrigado pelo convite, em nome também aqui do Rio de Janeiro, do pessoal que acompanha Latinoware. Já é meu, como eu falei, é o meu terceiro ano, é o primeiro ano virtual, e em virtude da pandemia a gente vai fazer de forma virtual. Então, eu já conheço Foz do Iguaçu, já tenho milhas lá no Foz do Iguaçu, já conheço todo o espaço, já participei de vários eventos lá na Latinware, e obrigado pelo convite. Obrigado a Josemar, certo? E o Felipe Gonzalez pela trilha de educação, que eu estou participando já pelo segundo ano. Bom, deixa eu me apresentar, né? Por que que eu escolhi esse título aqui? Primeiro que eu estou falando de educação. Eu sou professor da rede básica de educação de ensino médio fundamental e, frente a essa situação da pandemia, eu me vi, como pesquisador, inclusive, num momento de repensar o que que a gente está utilizando em sala de aula, no presencial e também agora virtualmente. Então, o título que eu escolhi foi esse, Reinventar a Educação no Mundo Digital, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que eu peguei uma ideia de um livro do Ayrton Krenak, né, que ele tem Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que foi foi parte inspiradora dessa minha apresentação. Deixa eu falar de onde é que eu venho, né? Eu sou mestrando da Universidade Federal, do programa de Universidade Federal Fluminense, sou mestrando do programa de pós-graduação em Educação da UF, né, da Faculdade de Educação, e faço parte de um grupo de pesquisa chamado CDC, Currículo, Docência e Cultura. Está aí o link, quem quiser depois visitar, está aí o link para serão todos bem-vindos para o debate. Sou também professor da rede básica, educação básica da Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Não estou em sala de aula, mas estou numa assessoria de informática, né, que acompanha 153 escolas na cidade do Rio de Janeiro. Então, é uma assessoria que é responsável por dar o suporte e formação de professores para o uso de tecnologia educacional. E, por último, trabalho também como professor, né, de História num colégio estadual, Inácio Azevedo do Amaral, uma escola da Zona Sul, no Jardim Botânico, né, uma escola de formação de professores para o ensino médio, o antigo curso normal, né, é uma escola com mais de 63 anos de existência, então é uma escola com muita tradição. Bom, aquilo como eu falei anteriormente, né, a gente foi, digamos assim, tivemos que entrar em isolamento por uma questão já que não tinha vacina, né, a pandemia chegou, e o único método eficaz era usar máscara e isolamento social. E aí nós fomos colocados para o isolamento social, e eu, como professor de ensino básico, fui colocado também, e eu teria que trabalhar em plataformas educacionais. E aí a gente foi colocado para a educação, para o ensino remoto emergencial. O que é o ensino remoto emergencial? É aquela educação onde você tem que lançar mão dos recursos e infraestruturas e currículos que você tem disponíveis em mão. Não foi uma coisa planejada, o nome está dizendo, emergencial. Isso é muito utilizado em crises, quando uma escola pega fogo e tem uma enchente, e aí você tem que lançar a mão disso. E como nós estamos usando plataformas educacionais, a maioria das redes estão usando, sejam municipais, estaduais, até federais, a gente começou a repensar conteúdos para atingir esse menino. E aí eu pensei comigo mesmo, maravilha, agora eu vou estar em casa, vou tomar um cafezinho, ouvir meu Spotify, ficar da minha varanda, vendo o pôr do sol, tranquilidade. O ensino remoto, o home office, né, como se diz, né, o teletrabalho, né, seria uma maravilha.
mas eu achei que pensei que fosse. Mas, na realidade, não era muito legal, não. Porque a gente Olá, teve que lançar mão... Francisco, só um minutinho. Você não está passando slide, está na tela do StreamYard travada. Então, vou ver aqui de novo, só um minutinho. Desculpa Vamos lá, interromper, então. tá? Nada, foi isso. Vou tentar de Avisaram novo aqui, e aí eu... Vamos tentar de novo aqui. Ok. Adicionei. Pronto, agora sim. Até, boa palestra. Obrigado. Vou voltar rapidamente aqui, então. Essa provavelmente é a tela que parou. Então, a gente foi jogado numa situação de isolamento social, onde o isolamento social e a máscara eram elementos importantes para evitar o contágio. Mesmo assim, nós tivemos mais de 175 mil mortos, e estamos aguardando uma vacina, né, para que a gente possa restabelecer um pouco de normalidade na nossa vida profissional. E isso impactou a vida de todo mundo, inclusive quem está em escola. E aí, para quem está em sala de aula, e tem muitos professores vendo, né, a gente teve que lançar a mão do ensino remoto emergencial. Ou seja, não foi muita coisa planejada, foi um susto. Tivemos que se reinventar, se aprender novas ferramentas, utilizar recursos que estavam disponíveis para a gente, inclusive rádio, não só plataformas educacionais, mas rádio, até papel impresso mesmo, tivemos que utilizar em determinados momentos. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, em determinados momentos, tivemos que imprimir material para os alunos, porque nem todos tinham acesso às plataformas educacionais. E aquela ideia do home office, do cafezinho, da tranquilidade, de ouvir música em causa e em calma, na realidade foi substituído por uma incerteza, porque a gente teve que lançar mão de várias situações que não estavam previstas. Então, por exemplo, professores que não sabiam gravar vídeos tiveram que se reaprender a gravar vídeos, não só gravar vídeo, baixar aula, editar vídeo, postar aula na plataforma, programar aulas, fazer videoconferências, atender na plataforma. E alguns alunos, que nem todos tinham acesso, tiveram que, inclusive, lançar mão de recursos que estão fora, como, por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp foi muito utilizado, o celular foi muito utilizado para quem tivesse essa conexão próximo dos alunos. Então, na realidade, essa tranquilidade do home office é uma fantasia. Então, o mundo da gente ficou muito restrito a essa questão das telinhas. Então, as telinhas ocuparam uma grande parte da nossa vida. Então, os nossos alunos e as videoconferências, a gente só via essas telinhas aqui. Isso quando o aluno não desligava a câmera e o microfone e fugia. Existiu muito caso dessa situação também. Só que essa pandemia também trouxe muita questão de desigualdade de acesso. Nem todo mundo teve acesso, certo? Alguns, inclusive, perderam familiares, perderam pessoas queridas e não tinham nem alimentação básica, o que diria, inclusive, estudar. Então, essa pandemia, ela escancarou uma coisa que muita gente já sabia, que era a questão da desigualdade e do acesso digital das pessoas. Então, e muita evasão também na escola. No ensino médio, eu tive muita evasão com os alunos. Eu diria que quase 50% dos meus alunos evadiram. Estão matriculados virtualmente, mas não estão fazendo as atividades, participando dos exercícios, das avaliações, essas coisas mais. Então, é um mundo onde alguns conseguiram ter uma certa normalidade e outros tiveram que sair para se alimentar. Porque, num momento de crise, primeiro pagar as contas e se alimentar. Isso é uma pena para o Brasil, né? E aí a gente coloca a primeira questão aqui, né, para a gente fazer a nossa conversa, né, e como adiar o fim do mundo, né? A gente precisava do super-herói para combater o Thanos? Não. O que a gente precisa é, como o Ailton Krenak nos falou, de novas narrativas, novas possibilidades, novas potências. E ele fala, sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim do mundo. Então, novas possibilidades. O convite que a gente está fazendo nessa apresentação aqui é em pensar em novas possibilidades. Não é reinventar a roda. É potências de trazer o que já tem e pensar em novas narrativas. Mas para ter novas possibilidades, a gente precisa ter direção. A gente precisa saber para onde é que a gente vai sair. Porque se a gente não sabe para onde é que vai,
qualquer caminho serve, como diz o gato da Alice. E aí a primeira pista que eu trago aqui para vocês é saber de como as crianças, os jovens e as pessoas, de uma forma geral, aprendem. Elas aprendem de forma diferente e não aprendem da mesma maneira. Cada olhar é diferente. Cada criança numa sala de aula, cada jovem do ensino médio aprende de maneira diferenciada. Essa pirâmide aqui é apenas para ilustrar, tá, gente? Não existe um consenso na pirâmide de Glasser, né? Mas é importante direção. Então, a gente tem como parâmetro que vai nos balizar para pensar mais adiante, ok? Então, notem que trabalhar com o outro ou ensinando os outros seria, na pirâmide do entendimento de Glasser, uma potência muito grande para a retenção de conhecimento. E assistir uma palestra como essa aqui, sem interatividade, digamos assim, teria um pouco alcance no sentido da aprendizagem, certo? Então, de 90% para 5% aqui, a gente pode perceber uma grande diferença. Então, o que eu estou propondo aqui? A gente está propondo um currículo de transição para o mundo pós-pandemia, pensar agora nesse currículo para agora, certo? Para que a gente possa construir pontes para o futuro, porque existe uma situação que a gente não sabe o pós-pandemia. A gente nem sabe se vai ter a vacina agora a partir de janeiro, de março, não existe um planejamento, então é complicado. Enquanto alguns países, por questões até financeiras, estão, digamos assim, bem avançados em relação à organização, aqui a gente ainda está discutindo ainda se é obrigatório ter vacina ou não. Então, o que eu estou propondo é pontes para o futuro, construir pontes. E nessa ponte, ela não vai ser só construída, a gente vai atravessar junto. E aí eu trago um autor, o Francisco Silva, que é professor da Univerde, de Brasília, certo? Que ele começa a explorar esse tema aqui do currículo em transição. Nesse currículo em transição, o que a gente está pensando aqui? Primeiro, qual é o papel do professor? Ele entende que o papel é central. Que os conhecimentos têm que ser adaptados ao mundo atual e baseado em ciências e evidências. Então, a gente tem que pensar em adaptar currículo, a didática e a forma de avaliar esses jovens. E pensar também, nesse currículo em transição, em horários, carga horárias e metodologias ativas e dinâmicas, flexíveis e que dê segurança a essa criança, a esse jovem. Então, o que a gente tem que priorizar também é a questão de práticas pedagógicas, propostas pedagógicas que não causem mais sofrimento. A gente não sabe como é que esses meninos estão agora, se perderam um pai, uma mãe, um irmão, um familiar, um ente querido, questão da situação financeira dos pais que podem estar desempregados. Então, a gente precisa não causar mais sofrimento, mas conectar com esse menino. E, principalmente, gente, investir em mídias e tecnologias. E isso eu estou falando de investir em mídias e tecnologia, estou falando também de acesso. Fornecer acesso a esses jovens. Trabalhar com projetos, temas integradores, temas transversais. Dessa maneira, a gente consegue se aproximar das outras disciplinas e não separar em gavetinhas, como já dizia o Paulo Freire, da educação bancária, que ele tanto critica, certo? E a questão de otimizar o tempo, o espaço, o conteúdo e a forma. De repente, é uma oportunidade, um exercício interessante para a gente pensar a organização da grade escolar, certo? Será que ainda faz sentido nesse mundo que está emergindo pós-pandemia? Aquela grade rígida de tempo, de espaço, de conteúdo e de forma? É uma coisa que a gente pode pensar mais adiante. Colaboração e aproximação entre a família e os alunos e a escola. Essa tríade é importantíssima. Na escola, estou falando de professores de direção. A família é importantíssima no apoio dessas crianças, certo? E não se pensa, quando se fala em currículo em transição, não está se pensando em currículo mínimo. Currículo mínimo é você escolher o que vai entrar. A gente está pensando em o que realmente é importante para o aluno, e não a mera seleção, mas trazer aquilo que é importante para a vida e conectado e adaptado ao tema atual. E, principalmente, por último, que o Francisco Silva nos traz aqui, é a questão da avaliação, uma avaliação formativa, humana, eficiente, que trabalha ao mesmo tempo. Então, a ideia é que não se pense somente na cultura da aprovação e reprovação, mas sim na cultura do aprendizado. E, para isso, a gente precisa meter a mão na massa, a gente tem que romper alguns paradigmas que são importantes, claro, eles foram importantes em determinado momento, mas, de repente, nesse momento, não estão mais respondendo às questões que a gente está vivendo nesse momento no mundo pós-pandemia. E aí eu te coloco algumas perguntas também
né, para contribuir a outras pistas, umas reflexões, né, de como as tecnologias são usadas em educação. Se você passar PowerPoint de novo, você não está inovando, você está apenas replicando uma situação que já existia do quadro negro, né, que no Rio de Janeiro a gente chama de quadro negro, ou quadro verde em alguns lugares, certo? Para você replicar uma situação onde não há interatividade, onde é expositivo. E a gente precisa saber qual é a nossa intenção, qual é o nosso objetivo pedagógico. Em toda organização escolar, instituição escolar, tem seu projeto político-pedagógico. Qual é o objetivo que ela quer, para onde é que ela está olhando, certo? Pensar num projeto a curto, a médio e a longo prazo para esses meninos. E ter bem claro, e de forma crítica, quais são os impactos e as transformações que as tecnologias mobilizam na forma de empreender, de ensinar e aprender no contexto atual. Eu acho, no meu entendimento, que é muito importante, certo? Mas tecnologia não serve sem nada se a gente não tiver boa formação educacional para esses meninos e também boa formação profissional, de valorização do profissional de educação. E a tecnologia vai ocupar. A gente não precisa mais focar em conteúdos, porque eu posso ir na internet e buscar esses conteúdos, livros, materiais, vídeos. Para que eu preciso repensar em conteúdos? Passar somente conteúdos. E pensar em formatos também de apresentação de como é que esse material vai chegar. Grande parte desses meninos hoje utilizam celulares. Então, o celular, na centralidade do aprendizado, tem uma importância muito importante, que é o meio. É o meio onde esses meninos estão navegando. Então, não se pode pensar em PDF para, por exemplo, produzir material de conteúdos de educação em PDFs num formato para celular. Cansativo, não vai atrair os meninos e a gente precisa encantar esses garotos. A gente precisa, quando ele mexer no celular, ele se sinta encantado. E aí, eu trago também o Pimentel, que é um professor da Unirio e da FRJ, que ele defende a ideia da educação online, que se aproxima muito do que a gente está falando em currículo em transição, certo? Para fugir um pouco da massificação, certo? De conteúdos em EAD. Veja bem, o EAD tem o seu papel. E o que eu estou propondo aqui é educação online, dentro e associada à ideia de currículos online, porque envolve a questão de curadoria de conteúdos, o professor vai ter que estudar, vai ter que se atualizar. Educação online prevê também a ideia de trabalhar com diferentes ambientes educacionais, não ficar somente no celular, ficar no presencial, no híbrido, uma série de possibilidades, uma avaliação de competências formativas e colaborativas. Olha como isso está muito próximo do que a gente falou sobre a avaliação humana, certo? Mediação ativa do profissional de educação, ou seja, ele não apenas a centralidade não está na figura do professor, mas é com o aluno, não é sobre o aluno. É com o aluno que você constrói uma colaboração autoral junto com ele. Muita conversação, interatividade e uma escuta ativa. A aprendizagem colaborativa seria uma palavra mágica e importante para todos. E aí eu coloco também um quadro aqui para que a gente possa entender entre a aprendizagem tradicional e a aprendizagem ativa que a gente está propondo dentro de um currículo em transição. Não que a aprendizagem ativa esteja errada. Esse quadro é apenas um referencial para a gente saber o que é aprendizagem tradicional e o que a gente está propondo de aprendizagem ativa. Na aprendizagem tradicional, nós temos a figura do professor transmissor, e aqui nós estamos propondo o professor da mediação. Na aprendizagem tradicional, o aluno é passivo, nós estamos propondo um aluno mais ativo, interativo, certo? Na aprendizagem com relação à avaliação, a verificação dos conhecimentos adquiridos é cobrada através de provas, somente a prova, né? O que a gente está valorizando são conhecimentos prévios e mobilização de saberes. O que esse aluno trouxe? O que ele trouxe de inovação? O que ele contribuiu, certo? E modelos da aprendizagem tradicional eram modelos mentais rígidos e automáticos, automatismo, né? O que a gente está pensando? Flexibilidade cognitiva e meta-reflexão. Qual o caminho que a gente vai trazer? Por último, a formação reflexiva na aprendizagem ativa, porque a gente não quer somente que o aluno responda sim e não, a gente quer muito mais do que isso, inclusive é o que se pede hoje em termos de mercado de trabalho também. E aí a gente traz uma coisa que já tem sido muito debatida agora nessa pandemia, que são as metodologias ativas, né? É importante que alguns autores vão trazer como abordagens interativas também,
mas a gente está usando aqui o termo que o Mourão utiliza, em 2018, né, de metodologias ativas. Metodologias ativas são estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos estudantes na construção do processo de aprendizagem de forma flexível, interligada e híbrida. As metodologias ativas, no mundo conectado, expressam por meio de modelos de ensino híbrido, com muitas possíveis combinações. Então, olha como a gente está delineando a questão do currículo em transição. E, então, a gente está chegando a um modelo que vai ser próximo, que a gente acredita que vai acontecer agora, já nesses próximos momentos, né, já para 2021, que são as redes de ensino montando currículos em transição. Não sei se vamos usar esse termo, mas eu estou utilizando esse termo, mas pensando também numa forma de ensino que seja do ensino híbrido, certo? A aula física e o ensino online. E aí, no ensino híbrido, você tem um guarda-chuva também, que são os modelos de rotação, modelo flex, à la carte e virtual enriquecido. Ok? E, por último, aqui, eu já começo a encerrar a minha apresentação, para que eu quero ouvir a participação de vocês também, que eu trago aqui, para encerrar minha fala, a ideia, uma poesia de um poeta, né, Manuel de Barros, que provavelmente muita gente conhece, que ele fala de encantamento, né? Eu acho que esse currículo em transição, ele tem que trazer encantamento, abre aspas, que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem com balanças, nem barômetros, etc. Que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produz entre nós. É dessa maneira que eu convido vocês hoje, nesse momento agora, a participar comigo para a gente discutir nesses poucos minutos finais, mas que são importantes, para que a gente possa repensar, certo? Ideias que a gente possa adiar o fim do mundo. Vamos ver aqui que é a Daisy, né? Vamos lá. Hora de avaliar o sistema escolar também confere? Confere também. Eu acho que a gente precisa ouvir a outra parte. Eu acho que o profissional e os próprios alunos e a família têm que nos ajudar a construir um caminho. Então, Paty, que é a professora alfabetizadora do Rio de Janeiro, a gente precisa também estar, junto com a família, construindo um caminho e uma conexão que possa avaliar o sistema escolar todo. A gente não tem resposta para tudo. O que a gente precisa construir são caminhos possíveis. Tem outra pergunta? O mundo pós-pandemia não tem bola de cristal, o que a gente tem é pistas, né? Uma deles é a forma de ensinar, que vai ser o modelo híbrido em Jerônimo. Então, a gente tem que construir esse caminho. Por isso que eu falei que o currículo é em transição, não é um currículo dado e pronto. Ele é construído, é uma ponte que a gente vai atravessar junto. Então, é importante que em cada localidade, em cada instituição municipal, estadual e até federal, a gente construa esse currículo, certo? Adaptado à situação do mundo que vai vir aí. Isso chamado novo normal. Não que o antigo normal era bom, mas essa tal da normalidade que o pessoal se fala muito ainda, é um mundo totalmente diferente do que a gente vivenciou antes. Importante, políticas públicas para conectividade. A gente precisa ter parcerias com instituições do terceiro setor, com as ONGs, com o Estado, com as empresas de telecomunicações, claro, respaldando sempre a questão da privacidade das crianças e dos profissionais da meio de educação. Essas políticas públicas têm que ser construídas, Andréia, junto com os professores. Eles têm um papel central na construção desse currículo e dessas parcerias. Eles precisam ser ouvidos sempre, assim como a família também. A Diana aqui, a grande Diana, francesinho, por exemplo, fazer um holograma de celular apenas com o meio, né? Pode ser também. Eu acho que a gente tem que lançar mão de discussão, mas também tem que, Diana, é muito importante saber qual é a intencionalidade pedagógica, né? Porque senão fica só na ferramenta. Eu acho que tem que equilibrar a questão da ferramenta e do objetivo. Você que é professora também, né? E tem um trabalho bonito com as crianças aí, os jovens aí, a gente nunca pode perder de norte, do horizonte, a questão da intencionalidade pedagógica, para não focar somente na questão da ferramenta, né? O meio é importante, mas o mais importante, a gente pode
construir um caminho junto com as crianças. André, de que maneira podemos revisitar o currículo? O currículo é sempre uma construção social, é histórica e social situada. Então, de que maneira a gente tem que pensar? O currículo que é dado hoje talvez não sirva amanhã ou para os anos seguintes para atender às demandas da sociedade. A gente está numa velocidade tão grande que esse currículo tem que ser sempre revisitado. E quando revisitar, trazer sempre como norte a ideia da humanidade. Qual é o papel do ser humano? Onde o ser humano está importante? Focar sempre nos objetivos que melhorem a situação em torno da sociedade, melhore a questão da ciência, do conhecimento, e que nós podemos mais redistribuir o conhecimento para as pessoas. Marcos Egito, o grande Marcos Egito. Muito mais que ficar esperando uma solução na pandemia é aproveitar o cenário posto para inovar. Exatamente, Marcos. Então, eu acho que a gente pode inovar, inclusive, no currículo. As redes estão construindo seus currículos. Eu acho que é uma oportunidade agora para a gente possa pensar em inovação. Eu acho que você tem um papel importantíssimo. Você, a Marta, a Diana, que eu estou vendo aqui, Deise, Paty, Andréia, são profissionais que estão ligados ao uso de tecnologia, que têm um papel importante em ajudar a construir esse caminho. Então, estou fazendo um convite em cada pessoa, em cada localidade, a construir essas novas orientações curriculares que estão sendo construídas. Tem um norte, sempre uma base nacional comum. Nós temos uma base, só que a base é norte, não significa o currículo. Então, a gente precisa construir caminhos de inovação com um papel importante. E você, Marcos, tem um papel importante para nos ajudar com a utilização de robótica livre e outras coisas mais. Beleza? Obrigado, Paty. Obrigado a vocês. Obrigado pelo convite, o Josemar. Obrigado a todo mundo que participou aqui, deixou suas questões aqui. Vocês podem me encontrar nas redes sociais. Francisco Pedro Velasco, estou no Facebook. Se tiver alguma questão que não for respondida, pode mandar que a gente responda. Grande abraço a todos. Obrigado, Christopher, pela mediação. Foi ótimo. Valeu. A gente agradece a oportunidade de ter você como palestrando. Muito bem comentado no YouTube, então muitos comentários ali. Isso mostra a força que você tem aí nas mídias também. Muito obrigado, Francisco.